que é que tu achas, assim, comparando os três setores que tu trabalhaste, o que é que tu achas, quais são as grandes diferenças e quais são os pontos em comum entre a infraestrutura, a mineração e a hidroelétrica? O que é que tu dirias, o que é que tem em comum e o que é que tem de tão diferente assim? Ah, eu acho que quando a gente fala em infraestrutura tem dois tipos, né? Pelo menos que eu trabalhei. Sim. Primeiro é um monitoramento de túnel. E quando você fala em túnel, você tem o túnel do metrô, você vai ter o mais moderno de tecnologia, você tem a questão... E o túnel você só tem uma frente de escavação, no máximo duas, né? Uma de cada lado. Então é obra 24 horas, é outra logística, e você tem esse apoio e tem um projetista em obra. Isso ajuda muito. Eu trabalhei também no desvio do Rio Joana, que é ali no próximo ao Maracanã, que era o maior túnel de drenagem urbana da época, não sei. E qual que era a instrumentação? Controle sismográfico, com geofone, mas é isso. Então, poxa, e aí você tem a infraestrutura também, que você teve a revisão da norma de fundações de 2019, que é a NBR 6122. E lá preconiza a obrigatoriedade de medir recalque para prédios acima de 50 metros, para prédios muito esbeltos, para prédios com grande carga variável, tipo silo, reservatórios, que não é feito. Porque no Brasil, se você não tiver fiscalização, não adianta só a lei, tem que ter fiscalização também. Exatamente. Então, você tem esse patinho feio dentro da infraestrutura. E isso é algo que a gente realmente precisa... Esse ponto estás aí, a gente sempre bate aqui. Eu sempre bato aqui em vários episódios. A mineração, ela não evoluiu em termos de instrumentação só porque é obrigatória na lei. Ela também tem isso porque existe uma ANM que cobra que essa lei ela seja seguida. Na infraestrutura, a gente já bateu, mas nós temos lá a norma, o projeto geotécnico, que ela recomenda a instrumentação. Ela não obriga a instrumentação, ela tem uma recomendação. Eu se chegar aqui... Não há. O projeto de fundação, que revisão de 2019, obriga. Só que não é feito. Obriga para 4 cenários, que é o que eu estou comentando aqui. A última revisão então obriga. Tá. Eu lembro da última vez que eu vi, eu tinha visto recomendável. É porque é recente, de 2019. É obrigatório em casos como prédios acima de 50 metros, com certeza. Outra questão é prédios esbeltos, com a relação base-largura acima de 4, né? Por causa do risco de flambagem. E silos, reservatórios. E tem outra questão. Fundações especiais. Mas a questão é, você tem a lei, mas você não tem um CREA, não tem uma fiscalização, ninguém vai medir, né? Exatamente. E essa medição é interessante, que eu tive no GeoSul, no final do ano passado, a turma de projeto de fundação de prédios altos, lá em Balneário Camboriú, eles fazem uma instrumentação fortíssima, não só da nossa tradicional, de monitoramento de recalque, para validar, né, os recalques admissíveis que a gente preconizou em projeto, mas também da própria estresse da automação industrial com estranguejo ponta a ponta, a estaca totalmente instrumentada para validar, para você aprimorar os parâmetros de projeto. Então, hoje também foi uma surpresa agradável ver o que eles estão desenvolvendo do ponto de vista de infraestrutura na região de Balneário Camboriú, que vai até ser o Cobranseg. Passar a publicidade aqui de 2024, setembro de 2024, próximo Cobranseg, vai ser em Balneário de Camboriú. Aí, tipo assim, você tem essa questão. E aí, falando da mineração, poxa, do ponto de vista tecnológico, não tem nada igual, né? A gente realmente tem, vivendo no primeiro mundo, você viveu aí um boom de a gente vai fazer tudo, a ANM pedindo cada vez mais instrumentação. Esse ano que deram uma segurada, opa, mas por que você quer isso? E pra gente, né, que vem de monitoramento, tava bom. Tá bom, né? Toda hora uma visita, a gente quer um reforço. Mas por que você quer? Não, eu quero e ponto. Então, tinha essa questão. E aí você tem, por exemplo, hoje o monitoramento para acionamento de barragem, que são os tiltmeters, que funcionam muito bem e tudo, que a gente chama de monitoramento passivo, mas, na minha opinião, são subaproveitados. Você podia pôr ele também como monitoramento de deslocamento, apesar de ser relativo, mas os dados dele, como leitura, entendeu? Eles chamam de monitoramento passivo, que só em caso de barragem. Mas por que não aproveitar esse monitoramento e jogar na tela? Ou então, o que você está vendo aqui? A gente entra, né? Você tem... O desafio também é você ter tudo na mesma tela, né? No mesmo software, realmente, para você poder ver os dados, analisar as causas e os efeitos, né, da instrumentação. E quando você tem excesso de informação, eu li isso, faz alguns anos, que hoje uma criança de 7 anos tem mais informação do que o faraó, né? Tinha na época dele. Então... Verdade, não é? Nós temos... Um iPad tem mais tecnologia do que o foguete que levou o homem à Lua, né? Também a gente é bombardeado de informação. Eu acho que na instrumentação a gente está
está vivendo isso um pouco. É bombardeado com muita tem muito ruído, informação. Muito ruído e menos sinal. E pouca análise dos dados, sabe? Por que você está pedindo isso? O que você está querendo ver para atendimento? Mas vezes isso mais na mineração em si ou estás a falar dos 3 setores? Eu estou falando mais na questão da mineração, porque a questão da legislação ter sido enfiada goela abaixo. Aconteceu um acidente, a gente tem que dar uma resposta e vocês têm que descaracterizar todas as barragens, né? Salvo engano, já estou atrasado, mas, tipo assim, foi esse efeito de legislação goela abaixo, sem uma divisão, uma discussão setorial, uma discussão multidisciplinar, fez com que muitos colegas, poxa, não tem como se adaptar e você ter esse nível. Ao passo que, no setor de energia, eu acho que a hidrelétrica conseguiu segurar um pouco, falou assim, não, calma, a gente vai fazer o atendimento, a automação, mas primeiro vamos fazer um projeto aqui. A gente tem tempo, a gente está com a nossa estrutura estável, a gente já tem uma gestão de crise bem desenvolvida, um plano, no caso de atendimento. Eu acho que essa é a diferença que aconteceu. No Brasil, a gente tem uma expressão que é pôr a carroça na frente dos bois, sabe? Sempre quando a gente faz isso, na engenharia de maneira geral, acho que essa diferença setorial para mim é clara, que é fruto das multas, né? Que eu acho uma grande evolução, né? As multas que tiveram, bilionários e tudo, mas realmente o que você está vendo e o que você quer ver, né? Como eu comentei lá no início, né? O trabalho de nível de controle, nível de alerta, nível de emergência, quais são as lógicas, eu acho que isso teve que ser feito em paralelo. E quando é feito em paralelo, né? Projeto, e aí você tinha vários setores de mineração, por exemplo, que não tinha nenhum histórico do terreno, como foi feito o alteamento, qual que é o terreno que tinha. Aí a gente foi para aquela evolução do ESIS, né, que o pessoal chamou também. Então você tinha uma barragem lá fazendo sondagem para evolução, para validar os parâmetros de projeto, obra em descaracterização, instalando instrumentação. Poxa, é um ativo que está ali há 70 anos. Então eu acho que isso foi feito historicamente pelas questões que a gente comentou, né? Da questão de como eu olho para o ativo, eu olho como algo que me gera renda ou é algo como rejeito, né? Do ponto de vista, assim, denotativo da palavra, lixo. Então, eu acho que acredito nesse sentido, você não fez uma investigação prévia, que é o básico, né? Você tem que fazer sondagem para você fazer uma obra em cima. Você está nesse trecho, você sabe, né? A maioria você não tem um estudo prévio para falar qual que é o solo que está o seu barramento, por exemplo. Além do conceito do próprio alteamento de montante. Então, você viveu esse as-is junto com a... E é muito dinâmico, né? A mineração no sentido da geometria, do ponto de vista geotécnico mesmo. Então, você tem a geotecnia, que é um princípio aí das incertezas que você trabalha, aumenta com a falta de informação, e aí você, estou lotando de dados aqui de monitoramento. E com uma estrutura que está crescendo, né? E com uma estrutura que está crescendo, que é uma estrutura dinâmica, não é?